Não vai ser Thales, não, vai ser Júnior. Tem a Juninho. Logo para nossa irmã Micaele, viu? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou ler aqui em Mateus 16, 24, que diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou de que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir nos céus. Essa palavra que quis dizer que nós devemos negar a si mesmo, que é não fazer nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E e tomar a cruz, que significa também fazer a vontade de Deus, que a vontade dele é perfeita e agradável para nossas vidas. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém. Eu sou bem pregador, viu? Nossa irmã Micaele, eu estou louvando a Deus. Glória a Deus. Pessoal da igreja com a paz do Senhor? Pessoal da igreja com a paz do Senhor? Amém, glória a Deus. Aleluia. Antes de louvar ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer também, ao irmão Miqueias por fazer o convite. Que Deus continue abençoando essa igreja, os jovens todos dessa igreja, pastor dessa igreja também. Deus abençoe esse ministério. Antes de louvar ao Senhor, vou deixar aqui em 1 João, seu capítulo 2, seu versículo 14, que diz, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Novamente, a parte B. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glórias a Deus. A palavra nessa noite, coragem. Coragem. Mas por que coragem, glória a Deus? Coragem é significado enfrentar, ou seja, mesmo com pouca força, você tem coragem de enfrentar, de você vencer. Mas por que coragem, glórias a Deus? Eu estava querendo uma palavra e veio essa palavra coragem. Eu não sei o que está se passando, mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, nessa noite, coragem. Por que coragem? Deus está querendo encontrar pessoas corajosas para fazer a sua obra. O Senhor está, aleluia, o Senhor está procurando pessoas corajosas para fazer a obra dEle. Então, se você nessa noite não tem coragem, peça a Deus força, coragem para que você saia dessa noite com coragem. Coragem para vencer, para falar do amor dele, para aquelas pessoas que estão lá fora. Para pegar um folheto e, aleluia, com coragem, entregar e o Senhor vai salvar. Entregar para as pessoas e falar aquilo que o Senhor quer. Coragem para vencer cada dia o mal. Coragem cada dia para enfrentar, aleluia, enfrentar as diversidades. Coragem cada dia para fazer aquilo que o Senhor quer. Coragem cada dia para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Você se lembra de Gideão os 300? Você se lembra de Gideão os 300? Glórias a Deus. 32 mil homens, mas foram saindo.
vai saindo, porque o Senhor estava aí escolhendo, Ele estava escolhendo a dedo as pessoas que Ele queriam para aquela batalha contra os midianitas. E você percebe que aquele povo, aleluia, ele não venceu com muita quantidade, ou seja, pode até ter pouca pessoa, mas é com essa pouca pessoa é que Deus quer usar. Deus não quer usar muito, Ele quer usar somente aquele que está disponível para a obra dele. Deus não está procurando aquele que é capacitado. Deus quer, aleluia, escolher aquele que ninguém dá nada, aquele que está no campo, aleluia, aquele que tem coragem, esse que Deus quer usar, aleluia. Se nessa noite você se encontra sem coragem, sem força, então peça para Deus, para Ele te dar coragem para vencer, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Não foi com 32 mil homens, aleluia, que foi vencido não, meu irmão, foi com apenas 300, era impossível de acontecer, mas o Senhor, com a sua infinitamente misericórdia, aleluia, o seu amor infinito, glórias a Deus, aleluia, aleluia, Ele permitiu, aleluia, glórias a Deus, que aquele povo ganhasse aquela guerra, e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Se você se acha pequeno e incapaz, aleluia, o Senhor está procurando pessoas que estejam disponíveis. Ah, mas eu não sou capaz. É o Senhor que capacita, amém? Glória a Deus. Gideão também teve medo, mas o Senhor, ele escolheu ele. Glórias a Deus. Escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e vocês já vencestes o maligno. Quem é jovem aqui? Quem é do grupo de jovens? O grupo de jovens? Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Então nessa noite o Senhor quer coragem. Coragem, mas eu não tenho coragem. Vá mesmo. Vá, o Senhor vai te dar coragem, é força, coragem para vencer, é coragem para fazer a obra dele, coragem para lutar, coragem para falar do amor dele, e almas vão se converter e vão se render aos pés do Senhor. Você acredita nessa palavra? Crê, meu irmão, que Deus, aleluia, vai salvar muitas vidas, aleluia, seja um corajoso, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Junto ao povo de Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha dos covardes e medrosos, no caminho irão voltar. Junto ao povo de Gideão, eu vou marcar a tua história. Eu vou te dar um livramento, pois somente com 300 que eu te darei vitória. Eram 32 mil, eram os homens quantidades apostos para pelejar. E aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então ele aprogou todos, aleluia, dizendo: os covardes e medrosos que voltem, aleluia. Sabe o que aconteceu? Então o povo ouviu e começou a voltar. Voltaram e depois voltaram 20 mil. Porém há momentos que Deus, Ele quer agir diferente. E o Senhor dizia a Gideão: ainda tem muita gente, aleluia. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E sabe o
Gideão ordenou descer as águas, e de longe ele começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, esse serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. Sabe o segredo? E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas é 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, é 300 verdadeiros. Ele quer te usar. E quando Deus, ele entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda pegar o canta e toca a buzina, toca. Não tente entender o trabalho de Deus. O resultado é vitória. Nessa igreja vai ter vitória. Olha, Deus está dando livramento. Sabe o que vai acontecer? O resultado vai ser vitória. Aleluia. Come água e bebe pão, porque Deus quer te usar. Mas é 300 verdadeiros. Aleluia. É 300 corajosos, é verdadeiros. É 300. Sabe por quê? Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Ele manda quebrar o canto. Toca a buzina, faz o que Deus mandar. Não tente entender. E o resultado, vitória. Nessa igreja tem vitória. Deus está dando um livramento. Nessa noite vai ter livramento. E o resultado, vitória aqui, vitória ali, vitória lá. Ei! 52.000 não querem ir. Deus nessa noite usa os 300. Ele vai usar os 300. É os 300. Aleluia, glória a Deus. Nesse segundo vamos tirar o dízimos e as ofertas. Irmão, pega um pouco d'água para ela aqui, por gentileza. Vou dar para rimar aqui. Vamos tirar os dízimos e as ofertas, que vai orar aqui. Nosso irmão, Painho, vai estar orando aqui. Dízimos e ofertantes. A paz do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua bondade, Senhor Jesus. Abençoa teus filhos que vai nessa noite contribuir, Pai Santo. Abençoa os ofertantes e mista, Pai Santo, que a tua bênção venha ser medida sobre cada um deles, Pai Santo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos continuar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano
do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga, eu navegarei, eu navegarei no oceano é do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei a quem? Aleluia, ao Deus do meu amor. Então cante: Espírito, 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 aleluia, que desce como um fogo. Ele vem como em Pentecoste. Então cante nessa noite: vem como em Pentecoste. Ele vai encher de novo. Diga: e enche-me de novo até transbordar. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo. Ele vem como em Pentecoste, aleluia. Vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche essa igreja, e enche-nos de novo. Então cante nessa noite: eu adorarei. Cante nessa noite, eu quero ouvir a tua voz. Eu adorarei a quem? Ao Deus da minha vida, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Então entronice, aleluia, no Santo dos Santos, aquele que me criou. Eu adorarei, eu adorarei, aleluia, ao Deus da minha vida. Ele me compreendeu, Ele me compreendeu, Ele nos compreende. Sabe como? Como, aleluia, sem nenhuma explicação. Então cante nessa noite, diga: Espírito, oh Espírito Santo, aleluia, cante nessa noite, que desce, Ele desce como fogo, Ele desce como fogo e vai purificando o coração nessa noite. Ele vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Sabe o que essa igreja tem que fazer? Então profetiza, profetiza no Espírito. Sabe por quê? Porque é Deus quem está contigo. Ele está contigo, 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 Ele está contigo. Mas sabe de uma coisa? Quando profetizares, profetiza com autoridade. Peça a Deus autoridade. Aleluia, diga: minha palavra é com verdade. Sabe por quê? Porque ela é força, ela é vida, ela é poder. Sabe o que vai acontecer na tua casa? Aqueles ossos secos viverão, viverão, viverão. Sabe o que vai acontecer? Aleluia, os ossos secos vão voltar a viver nessa noite. Aleluia, viverão, viverão. Não fica disperso, não fica disperso, não fica disperso. Sabe por quê? Porque nessa noite Deus vai falar. Não fica disperso. Deus vai falar, 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 Deus vai falar. Não fica não fica disperso. Não olha para um lado,
pro outro. Fica ligado. É no trono da graça, no trono do alto. Então profetiza, levanta sua mão. Levanta sua mão. Se você quer profetizar, levanta sua mão nessa noite. Agora coloque em direção à tua casa. Onde está a sua casa? Está desse lado, está desse lado. Coloque em direção à tua casa. Agora você vai ser, aleluia, boca de Deus dessa terra. Você vai profetizar essa noite. Aleluia. Levanta a sua mão. Então profetiza. Deus quer te usar. Deus quer te usar, 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 Ele quer te usar, Ele quer te usar. Mas quando tu profetizares, profetiza, sabe com o quê? É com autoridade. Diga a minha palavra, sabe com o quê? É com verdade. Porque ela é força, ela é vida, ela é poder. E quando você cantar, sabe o que vai acontecer? E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Então profetiza, profetiza, profetiza. Então cante, louve, adora Ele, porque Ele gosta, Ele ama, Ele te ama, Ele quer te usar. É nessa igreja, levanta nessa noite pra ser aqui, porque Deus quer te usar. Levanta a mão e vai profetizar, e vai profetizar, e vai profetizar, vai profetizar, vai profetizar. Levanta a mão, vai profetizar. Profetiza, profetiza nessa cidade. Profetiza, profetiza, jovem. Profetiza, vai profetizando, vai profetizando. É profetiza, 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 profetiza. Levanta a mão e começa a profetizar. Profetizar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus, Ele te chamou, capacitou. Não é o menor, não é o menor. Deus já te vê, Ele te vê, Ele te conhece, sabe o teu endereço, sabe seu CPF, sua identidade. Ele sabe tudo, tudo que você está passando. Ele está vendo, Ele está vendo. Mas estou cansada, estou fatigada, não estou aguentando. Mas Ele vai te dar força. Alguém pode vir abraçar essa jovem aqui. Oh, você, minha irmã. Ei, dá um abraço nela aqui. Dê um abraço nela aqui. Profetizar, profetizar. Sabe por que você não desistiu? É porque eu estava lá. Estava lá. Quando ninguém viu, eu estava lá, eu estava lá. Não desistiu, não desistiu. O Espírito Santo, Ele te viu, Ele te tocou e renovou a tua força. E nessa noite você está aqui para glorificar, para agradecer. E vai agradecer nessa igreja, porque Deus tem poder. Ele vai fazer. Recebe aí a unção, a autoridade de Jesus. Receba aí. Ele vai fazer. Ele já está fazendo. Eu não estou vendo. Mas não é para ver. Sabe por quê? O negócio de Deus é no mistério. É no mistério. Então, quando profetizares, profetiza a igreja. Sabe com o quê? Com autoridade. Aleluia. Diga a minha palavra com verdade. Sabe por quê? Ela é força, ela é vida,
ela é poder. Sabe o que vai acontecer na sua casa? Aquele ossos secos vai viver. Vai viver. Aquele osso seco vai viver. Glória a Deus. Viverão. Deus abençoe essa igreja. Eu agradeço minha oportunidade. Me perdoe o horário. Curva suas cabeças, vamos orar pelo pregador. Soberano Deus, teu Pai, usa-nos também nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor. Eu cumprimento os crentes lavados, enxaguados e remidos no sangue do Cordeiro com a paz do Senhor. Eu cumprimento só os crentes que têm certeza que o seu nome está escrito no livro da vida com a paz do Senhor. Meu Deus, que maravilha estar com os irmãos aqui da congregação da rua Alagoinha, coisa boa. Estar com os irmãos é vendo o presbítero Afonso, isso é vaso, viu? Vendo meu amigo ali, glória a Jesus, de muito tempo, né, irmão? Uns 300 anos. Jesus Cristo tem um plano, viu? Conhecendo o pastor Carlos, não é isso? Meu Deus, os amados obreiros, e aqui o meu aluno Miqueias, Deus tem um plano na vida dele, viu? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você conhece? Então cante. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Ô glória! Maravilha! Meus irmãos, você tem uma Bíblia Sagrada e eu sei disso. E na sua Bíblia deve ter o livro de Números, capítulo de número 13. Livro de Números, capítulo de número 13, versículos de número, portanto, 17 em diante. Glória a Deus. Livro de Números, capítulo de número 13, versículos de números 17 em diante. Glória a Deus. O título da mensagem nesta noite é 12 homens, uma missão, 2 relatórios e um segredo. Meu Deus.
Parece título de filme, mas não é. Meu Deus. Números, capítulo de número 13, versículo de número 17. Presta atenção, porque é importante que os irmãos acompanhem o texto nesta noite. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita. Se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, e se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Ainã, Sesai, Talmai, filhos de Aнаque. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois que vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Amém. Podem sentar, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. O texto da palavra de Deus, meus amados irmãos e queridos amigos que estão visitando a igreja nessa noite, é um episódio que trata da caminhada do povo de Israel. O povo já está peregrinando pelo deserto há um certo tempo, e eles estão perto de Canaã, eles estão perto da terra prometida. Eles saíram do Egito, peregrinaram no deserto, e eles estão perto agora da terra de Canaã, da terra prometida. A terra que simbolizava o desejo do povo de Israel para estarem ocupando. Ora, eles saíram do Egito, eram escravos no Egito, e eles enfrentaram agora as dificuldades do deserto, e eles estavam perto de Canaã. E Deus manda Moisés escolher 12 homens. O povo de Israel era formado por tribos. Cada um israelita era filho de um dos 12 filhos de Jacó. Jacó recebeu o nome de Israel no vale de Jaboque, quando ele lutou com o anjo, e o anjo pergunta o nome dele: como é o teu nome, Jacó? E aí o anjo toca na coxa dele e diz para ele: a partir desse momento não se chamarás mais Jacó, mas o teu nome serás Israel, porque como homem lutaste com Deus e prevaleceste. Então isso é interessante, ali o nome de Jacó é transformado para Israel. E Jacó tinha 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó deram nome às 12 tribos de Israel. Então, cada um israelita está inserido em uma das tribos. E Deus mandou Moisés escolher de cada tribo um homem. Se tinha 12 tribos, eram 12 homens. Então Moisés escolheu 12 homens com o objetivo de espiar a terra. Olhe que a ideia de espia já é uma coisa bem antiga. Espião. Eram 12 espiões. Eram 12 homens que estavam recebendo uma missão. Qual era a missão que eles receberam? Primeiro, irem até a terra de Canaã. Todos deveriam passar 40 dias na terra. Todos deveriam passar 40 dias na terra. E o que é interessante é que a missão era igual para todos. Todos iriam analisar a mesma terra e todos iriam receber a mesma missão. Qual era a missão? Olhar a terra e dizer, primeiro, se o povo que habitava na terra
era forte ou fraco, então tinha que chegar e dar um relatório dizendo se o povo que existia na cidade era forte ou era fraco, se era pouco ou se era muito, se a terra, agora uma coisa, primeiro o povo, depois a terra, se a terra era boa ou se a terra era má, e se as cidades, portanto agora nós temos povo, terra e cidade, se as cidades eram fortificadas ou se viviam em arraiais, e ainda queria um relatório da terra, se a terra era grossa ou era magra, e se havia árvores ou não. E eles tinham uma tarefa a mais, eles tinham que trazer um fruto da terra. Preste bem atenção, eu vou repetir qual era a missão, pastor Carlos. Quem eram os 12 homens? Era cada um das tribos de Israel. Escolheu um e a Bíblia cita o nome deles nos versículos anteriores, no capítulo 13. Cita quem foi, o nome de quem foi, e da tribo de Azé foi Setu, e da tribo de Naftali era o nome de um dos filhos de Jacó. Todos esses nomes são nomes de tribos. Então, o que acontece agora? Eles têm a mesma missão e eles passam 40 dias lá na terra de Canaã. E quando eles fazem aqui a citação no versículo 22, e cita o nome de Ainã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Anak era um gigante que habitava na terra de Canaã. Esses filhos de Anak eram também gigantes que habitavam na terra. E os espias estavam observando tudo isso. E dentre os espias haviam 2 homens, Josué e Calebe, os únicos. E aí é interessante que Moisés escolheu Josué e Calebe porque eram os únicos que tinham saído também do Egito. Eles saíram do Egito e estavam peregrinando também com Moisés, junto com o povo de Israel, a caminho de Canaã. Agora, a mensagem é 12 homens, uma missão. Os irmãos já sabem quem foram os 12 homens. Os irmãos já sabem qual era a missão. A missão é olhar o povo, olhar a terra e olhar se as cidades eram fortificadas. E tinha que trazer um fruto daquela terra. Agora, depois que eles vão lá, visitam a terra, espiam a terra, eles trazem agora 2 relatórios. E aqui começa uma coisa interessante. Eram 12 homens, mas na hora de dar o relatório, haviam 2 relatórios. O primeiro relatório foi dado por 10 homens. 10 disseram: a terra é boa, a terra é interessante, mas lá tem os filhos de Anak. Eles são de guerra, eles são fortes, eles são gigantes, e nosso povo de Israel, em relação ao povo de Canaã, é como se eles fossem os gigantes, nós somos os gafanhotos. Nós somos, em uma linguagem bem simples, nós somos pequenos filhotinhos diante dos gigantes. Eles vão acabar com a gente, porque eles são homens de guerra. Eles são homens poderosos, as cidades são fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, eles citam os filhos de Anak. E eles trazem um relatório mais completo. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E eles disseram: nós não temos condições de subir contra eles. Se nós formos lutar, vamos morrer todo mundo. O primeiro relatório era negativo. Diga comigo, o primeiro relatório é negativo. E preste bem atenção. Se você fosse analisar, se houvesse uma votação entre os 12 espias, 10 ia dizer que nós não vamos vencer, e só 2 disseram assim: não, calma, peraí, a terra tem gigante, tem, a terra é boa, a terra produz bem, o pessoal todo mundo habita nesse lugar onde disseram aí, mas tem um detalhe: Deus nos fez uma promessa,
E nós temos que subir contra essa cidade, porque o Senhor nos dará essa cidade. Amém ou não amém? Primeira coisa, 12 homens. Segunda coisa, uma missão, espiar a terra. 2 relatórios. Os 12 trouxeram 2 relatórios. 10 trouxe um relatório negativo e 2 trouxe um relatório positivo. Eu pergunto aos irmãos, e aqui já vai uma lição para a gente guardar nesta noite. Nem sempre Deus está com a maioria. Nem sempre Deus está com a maioria. Nesse caso aqui, Deus não está com a maioria. Porque 10 disseram, não, é melhor a gente voltar para o Egito, é melhor a gente desistir dessa terra, não valeu a pena, e eles fizeram um alvoroço. Teve gente pegando pedra para apedrejar Moisés. Se Deus não intervém logo no meio e baixa a nuvem da glória e ninguém vê nada, Moisés ia ser apedrejado, porque esse relatório negativo, esse relatório dos 10 espias, influenciaram a multidão, influenciaram o povo. É mesmo, como é que Deus chega para a gente lá no Egito e diz para a gente, nós vamos dar a terra para vocês, uma terra que manda leite e mel, uma terra, Deus vai dar. Aí quando a gente chega aqui, a gente descobre que lá na terra já tem dono, e os donos são gente ruim, gente grande. É a mesma coisa se Deus chegasse assim para Miqueias. Eu vou tomar o exemplo de Miqueias porque eu conheço ele desde 1900 e nada, e eu não sei o que acontece com ele, que ele sempre foi magrinho assim, irmão, tem que orar por ele. Deus tem um plano na sua vida, viu? Escuta, aí Deus chega para, um profeta, né, enviado por Deus, aqui em uma hipótese, chega para meu querido Miqueias, diz, Miqueias, assim diz o Senhor, eis que estou te dando uma casa no centro de Dias Dávila. Aí diz a rua, diz o número da casa, e o Miqueias todo alegre vai lá. Deus fez uma promessa, eu vou lá na casa, a casa é minha, porque Deus me disse que ia me dar essa casa, nessa rua, nesse número. Aí o Miqueias chega lá, presbítero Afonso. Aí quando chega lá, bate na porta, descobre que já tem gente morando. Claro, no centro da cidade, está tudo ocupado. Aí, quando o cidadão atende, é o delegado da polícia de Dias Dávila. E diz, sim, senhor, o que é que o senhor deseja? Não, eu vim aqui porque Deus disse que essa casa é minha, e eu vim tomar posse da casa. Aí, sabe o que é que o delegado disse? Tu ficou doido, foi? Tu ficou doido? Vá procurar o que fazer, que a casa é minha, eu já comprei, já paguei, rapaz. Pois foi mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel. Mas, pastor Carlos, como? Deus disse ao povo de Israel que ia dar a terra de Canaã para ele. Mas quando eles chegam perto da terra, e mandam os espias, é o seguinte, a terra já tem gente morando, e gente grande, e gente de guerra, e gente que tem força, e gente que é mais poderosa do que a gente. Aí os 10 espias olham assim para, ô Moisés, que propaganda enganosa é essa, rapaz? É melhor a gente ter ficado no Egito, que nada, vai morrer todo mundo. A gente não tem nem arma, e nem tem força, e ninguém aqui é treinado para ser lutador de guerra aqui. Todo mundo aqui é pequeno, ninguém aqui, a gente cresceu nesse deserto, Moisés. Moisés, já tem tempo que a gente saiu do Egito, mas a gente vai morrer todo mundo aqui. E o povo captou, disse assim, é verdade. Vamos voltar para o Egito, mas primeiro nós vamos matar Moisés e a companhia toda. E pegaram em pedras para lançar em Moisés. Mas olhe para mim, você já entendeu que foram 12 homens, havia uma missão e foi 2 relatórios, o relatório negativo e o relatório positivo. O final da mensagem é a seguinte, é 12 homens, uma missão, 2 relatórios e um segredo. Agora vem o segredo. Meu Deus. Meu Deus. Agora vem o segredo. Você já entendeu os 12, já entendeu a missão, já entendeu o relatório, agora vem o segredo. O que nós aprendemos nesse episódio aqui dos 12 espias e qual é o segredo da vitória? Qual é o segredo que nós aprendemos aqui? Primeira coisa
que você precisa entender. E isso é muito importante, porque tem a ver com a sua vida e como você vai se comportar daqui aos próximos anos. A sua vida é 10% do que de fato acontece com você. E 90% é como você vê as situações que acontecem com você. Eu vou repetir porque eu faço questão que você guarde isso. Presta atenção. A sua vida é 10% do que de fato acontece com você. Aconteceu um fato com você, 10%. Aconteceu uma situação de dificuldade. Isso é real. Isso é uma coisa que está diante de você. A dificuldade está diante de você. É o desemprego, é uma decepção, é um abandono, é uma morte, é uma perda, é uma questão na justiça, é um projeto que não deu certo. Isso de fato aconteceu. Agora, 90% da sua vida é como você vai reagir a isso. Por quê, pastor Carlos? Pelo texto da palavra. Amados, os 12 espias foram ver a mesma terra. Os 12 foram ver a mesma terra. 10 viu o negativo e 2 apenas viu o positivo. Só 2 viu o positivo. Isso significa dizer que mesmo diante de situações difíceis, existe o lado positivo e o lado negativo. Por quê? Porque nem tudo pode ser 100% negativo e não tenha nada para a gente aprender. Meu Deus. Esse é o segredo. Por quê? Porque aqui, os israelitas, eles têm um grande desafio. Conquistar a terra que Deus deu. E agora você vai aprender um grande segredo. Pastor, qual é o segredo? O dar de Deus é conquistar. Eu não entendi, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória. Eu vou repetir de novo. O dar de Deus é conquistar. Agora eu quero que, como profeta de Jeová, vou liberar uma unçãozinha para você de profeta agora. Meu Deus. E você vai virar para o seu irmão ou para a sua irmã que está do seu lado e diga assim: o dar de Deus é conquistar. Ai, meu Deus. Irmão, se eu pudesse aqui, irmão, a gente ia trabalhar um bocado esse texto agora, porque esse segredo é muito forte. Escuta. O dar de Deus é conquistar. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão diz: tá bom, Deus. Agora, Abraão, só para você ter uma ideia, como vai ser grande a sua nação, Abraão, dê uma olhadinha para o céu e conte as estrelas, Abraão. Aí Abraão começa a contar. Aí, Deus, eu me perdi aqui, Senhor, é tanta estrela que não dá para contar. Agora, Abraão, você quer saber como é que vai ser a sua descendência, Abraão? Você consegue contar a areia do mar, Abraão? Não. Assim será a tua descendência, Abraão. Amém ou não amém? Aí depois Deus chega e diz para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação e essa terra eu vou dar aos seus descendentes. E quando Deus chama Moisés lá da sarça, que fala com Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Aí Moisés chega lá no Egito e fala para os israelitas, diz: olhe, o nosso Deus fez uma promessa que nos dará uma terra que mana leite e mel. Irmão, está escrito a palavra dar. A palavra dar é original, está lá dizendo que Deus vai dar. Aí quando o povo chega perto da cidade, eles descobrem que vão ter que conquistar. Meu Deus. Qual é o segredo? Olha, presta atenção. Deus dá, agora você vai ter que conquistar, meu irmão. Deus vai fazer. Qual é a parte de Deus? Já fez a promessa para você. E o que é que eu tenho que fazer? Conquistar a promessa. Meu Deus. Eu sei que você quer ter uma condição melhor. Quem é que não quer ter?
agora dormindo até meio-dia, como é que consegue? Eu quero é ver. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Você tem que ir à luta. Caiu, levanta, porque o cair do homem, mas o levantar é de Deus. Mas é você que tem que levantar, por quê? Porque as dificuldades vão vir. E você vai ter que conquistar. Meu Deus. Meu Deus. Isso é muito forte. Se você quer, você vai ter que conquistar. Por quê? Porque a vida é feita de conquistas. E olhe para mim. Você só dá valor àquilo que você conquista. Aquilo que dão de graça para você, você não dá nenhum valor. Eu quero é ver você economizar e comprar aquele vestido que não é caro para suas condições, viu? E na hora em que você pega uma pessoa para lavar essa roupa e alguém mancha o vestido que custou caro para você, que tu gosta, tu sente uma dor na alma que parece que rasgou a alma. A mesma coisa é o irmão que guarda as suas economias e compra um carro. Quando alguém bate no carro, meu Deus, bateram no meu carro. É porque o carro custou caro para ele. O carro tem um valor, não é porque ele idolatra o carro. E tem algumas irmãs, pastor, meu marido cuida mais bem do carro do que eu. Luta terrível, carro é carro, mulher é outra coisa. É porque o carro custou muito caro para ele. O carro é fruto do esforço dele, ele não achou. Como também ele cuida bem de você, ele te ama, porque também você custou caro. E realmente todo mundo sabe dessa história. Que marido que valoriza a mulher, porque ele pagou o preço por aquela mulher. Ele não encontrou ela em qualquer lugar, não. Mulheres que se valorizam, elas têm um preço. Elas não se vendem. Por isso que o homem tem que conquistar. A mulher que o homem ama é aquela que ele conquista. Óbvio, é claro, não tem sentido. Por quê? Porque senão ele não vai valorizar. Quando a mulher ela dá o devido valor, o homem tem que pagar o preço por ela. E tem mesmo. E não tem ninguém, meu pé está doendo, não. E não adianta vir com conversinha, não. Tem que pagar o preço. Estou te dando a dica. Você fica ligado. Escuta. Porque o dar de Deus é conquistar. Agora eu quero que você vire para o seu irmão e diga assim para ele: nunca pense que Deus vai fazer o que você tem que fazer. Porque você tem que fazer a sua parte. Diga assim: você tem que fazer a sua parte. E deixa a parte de Deus, que Deus faz a dele. Alô, 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 alô. Qual é o segredo dessa mensagem? Para você receber, você tem que conquistar. E olhe para mim, eu estou falando pela misericórdia de Deus, um pouquinho de experiência nessa área. Meu Deus. Meu pai abandonou a família em 1900 e bolinha. Minha mãe, 6 filhos para criar. Sempre estudei em escola pública. Eu tinha que esperar o meu primo usar a roupa o ano todo para chegar em dezembro, a mãe dele comprar uma roupa nova para ele me dar a roupa usada que ele usou o ano todo. Meu Deus. E a prova era do tipo assim: minha mãe trabalhava como zeladora de um hotel, Presbítero Afonso. E a minha mãe, o que ela recebia não dava para trazer a comida para o mês todo. Mas como o hotel, ele faz umas comidas que são para os hóspedes, né? E a maioria desses hóspedes são muito chiques, não comem muito. E aqui há um segredo, viu? Comer muito não é comer bem. Se você não sabia, fique sabendo. Comer muito não é comer bem. Outra coisa que eu vou dizer: a comida não vai acabar. Você não pode comer como se houvesse amanhã. Você tem que comer sabendo que amanhã vai ter amanhã e vai ter comida de novo. Deus não vai deixar faltar.
Tira esse espírito de escassez da tua vida. O dinheiro não vai acabar, a comida não vai acabar, e essa pandemia não vai nos matar, porque maior é enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja continua sendo a igreja aqui na terra. Deus não vai destruir este mundo enquanto a igreja estiver aqui. Irmão, a igreja estando aqui, esse mundo não acaba. Eu estou falando para você, se ligue. Porque essa teoria da destruição é uma teoria diabólica. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, esse mundo não acaba. Por quê, pastor Carlos? A igreja precisa ser arrebatada, irmão. Depois que a igreja sair da terra, aí Coscobeu, cabeça rachada, o Zé Pilantra, o Diba, que é o diabo, vai tomar conta aqui da terra. Aí vai virar uma bagunça. Mas a igreja não está aqui, ela vai estar lá no céu. Levante a mão e dê glória para Jesus. Escuta. Minha mãe era inteligente, ela falava com as cozinheiras, dizia assim: ó, é o seguinte, não joga essas comidas fora não, separa, que eu levo para os meus filhos em casa. Meu Deus. Irmãos, os irmãos acreditam que eu aprendi a comer salmão dos restos do Hotel Meridian. Só os entendedores entenderão. Hotel Meridian era lá em Salvador. Era 5 estrelas. Hoje já acabou. Só os irmãos mais velhos é que lembram disso. Porque era famoso o Hotel Meridian. Minha mãe trabalhava lá como zeladora. Não, pastor, não é zeladora não, é camareira. Não, a minha mãe era zeladora mesmo. Lá naquele tempo o nome era zeladora mesmo. E aí minha mãe combinava com as cozinheiras, meu Deus, para dizer assim: não jogue fora não, guarda que eu levo para casa, para eu dar aos meus filhos. Irmão, eu só comia coisa boa, era resto, mas era comida, para mim não importava de onde estava vindo, era comendo, não estava morrendo, eu não estava morrendo, e a minha mãe trazia o resto, para mim, irmão, era tão gostoso que as cozinheiras do hotel 5 estrelas, eu comi comida de 5 estrelas, mas pastor, era resto. E qual o problema? Eu morri? Eu morri, eu quero saber se eu morri. Eu estou vivo aqui. Passou a dificuldade, mas Deus deu a vitória. Levante a mão e deu glória. Escuta. Aí, como eu não era crente, minha mãe também não era crente, eu tenho 5 irmãos, né? Eu tenho 5 irmãos. São 3 irmãs e 2 irmãos. Nós éramos 6. Eu era depois da caçula, né? Antes da caçula. E aí, eu fui o primeiro a ser crente na minha casa. E antes de eu ser crente, eu achava que Deus não me amava. Porque se Deus não me amasse, meu pai não teria abandonado a família. Olhe a minha visão. Olhe a visão. Pegue a visão. Na minha cabeça de descrente, eu achava que Deus não me amava, porque se Deus não me amasse, meu pai não teria abandonado a família e a nossa família não ia ter essa dificuldade toda. Eu jogava a culpa em Deus. Deus não me amava. E se Ele me amasse, as coisas não iam ser tão difíceis para mim. Irmãos, a vida depende dos olhos com que você vê. A gente precisa entender que as circunstâncias na vida são provocadas pelos pecados dos homens. De que se queixa o homem? Queixe ele mesmo dos seus próprios pecados. E olhe, aqui eu tenho que dizer a você, você está hoje onde você está porque você fez as escolhas que você fez. Se você tivesse escolhido outra vida, você não estaria onde você está. Porque as pessoas fazem as suas escolhas. Se você quiser ter uma visão extremamente negativa da vida, você vai ter muitos motivos para ser negativo. Mas, olhe para mim e olhe para a Bíblia. Esse livro aqui é o livro mais positivo que Deus colocou nas mãos do crente. Pastor, como? Não, peraí, calma, eu vou te explicar. A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Levante a mão e dê glória para o Senhor Jesus. Mas essa mesma Bíblia que diz que você é mais que vencedor, é a mesma Bíblia que diz assim: no mundo tereis aflições. Aí tem uns crentes que acrescentam o que não está escrito.
Qual é, pastor? E nós venceremos. E aí Jesus diz assim: eu venci o mundo. E nós venceremos também. Mas sabe qual é o segredo? O que é que Jesus está dizendo aí? Jesus está dizendo que se Ele estiver em nós e nós estivermos nele, nós venceremos o mundo com a força de Jesus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Levante a mão e dê glória para o Senhor Jesus. Eu quero que agora você profetize para o seu irmão. Vou liberar o unçãozinho aí para você, rapidinha. Você vai virar para o irmão com a cara de profeta, com o olho de profeta, porque a cara não dá por causa da máscara. Mas olha para o irmão que está do teu lado e olha assim com a cara de profeta e faz um gesto assim de vitória para ele. Diga assim, ó: você tudo pode naquele que te fortalece. Toca nele e diz isso aí em nome do Senhor Jesus. Você tudo pode naquele que te fortalece. Aleluia. Meu Deus. Pastor, qual é o segredo? Depende de como você vê as coisas. Esse aqui é um exemplo muito forte. As dificuldades vão vir, as lutas vão vir, as decepções também vão vir. Agora, o grande segredo é o que você vai fazer com essa decepção, com essa dificuldade, com esta situação que você não esperava. O que você vai fazer? Vai arrancar os cabelos? O crente tem que arrancar os cabelos? Vai chutar o pé da barraca? Tem uns que não chutam o pé não, chuta logo os 4 pés logo, para cair logo tudo. Calma. Não, calma. Não vos desesperanceis, meu Deus. Aí, como minha avó dizia, não vos afuburiteis. Pastor Carlos, afuburitar é ficar agoniado. Se agoneio resolver esse problema, o nordestino já estava tudo resolvido. Não se agoneie, não. Agoniar é ficar desesperado demais. Alô? Ei, eu tenho que dizer a você uma coisa. As coisas que acontecem conosco é 10%. 90% é como você reage a essas coisas. Ah, mas se eu tivesse. Sim, você não tem como voltar no passado e consertar o erro que foi feito no passado. Por quê, pastor? Porque não dá. O passado passou. E também não adianta que você não vai voar para o futuro para resolver as coisas que ainda vão acontecer no futuro. Não adianta, você tem que viver o hoje, agora. Você fez o que você podia fazer. E independente disso, o mundo e o universo não giram em torno de você. Existem as outras pessoas que fizeram as suas escolhas e vão ter os resultados que elas escolheram. Você não é responsável pelo problema do mundo e nem tem como resolvê-lo. Então, fica na tua, cuida da tua vida, bebe água, por amor de Deus. Pastor Carlos, por quê? Porque bebendo água você está se hidratando, você está respirando mais. Beba água. Pastor Carlos, estou lhe falando. Escuta. 12 homens, uma missão, 2 relatórios e um segredo. Qual é o segredo? O dar de Deus é conquistar. Amém ou não amém? Irmãos, enquanto eu via a vida eu vivia a vida como descrente, achando que Deus não me amava, sabe o que acontecia? Só coisa ruim acontecia na minha vida. Eu achava que o mundo não valia nada. O mundo não valia nada. O diabo trabalhava tanto na minha mente que o diabo levou a eu desenvolver a ideia de que não era interessante eu viver, porque eu não tinha nascido com um propósito. A minha vida não tinha sentido. Olha que coisa do diabo. Olha que coisa do cão. Porque eu não me sentia amado por Deus e eu achava que eu era um acidente. Porque o diabo queria colocar essa negatividade na minha vida. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Ou você se chega a Deus e olha para Deus como seu pai, que tem um plano especial para você, e Deus tem um plano especial, ou o diabo vai enganar você e vai dizer que sua vida não tem sentido.
Você sabe uma coisa que acontece quando a pessoa aceita Jesus? Deus estabelece um plano na vida dessa pessoa. E o crente começa a viver com propósito. Como é que é isso, pastor? Deus vai te usar. Eu vi Deus aqui nessa noite entregando profecias na vida de pessoas, dizendo que vai usar, porque o melhor de Deus não está aqui. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor está no futuro, e o teu futuro está nas mãos de Deus. Alô, alô, o teu futuro está nas mãos de Deus. Mas pastor, eu não sei se eu vou ter dinheiro amanhã para sobreviver. Oh, gente, amanhã nem chegou. Você nem viveu o amanhã ainda. O amanhã você está nas mãos de Deus. É por isso que Deus diz assim, ó: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui interessante. Sabe por quê Deus pede para a gente lançar ansiedade sobre Ele? Vocês já pararam para pensar por que Deus pede: lance sobre mim toda a vossa ansiedade? Sabe por que Deus manda a gente lançar ansiedade em cima dele? Porque primeiro, Deus sabe o futuro, você não sabe. Eu pergunto a você, como é que Deus vai ficar ansioso por uma coisa que Ele já sabe que vai acontecer? No final, a vitória é sua, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esta luta não vai te matar, porque existe um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação. O controle ainda está nas suas nas mãos de Deus está o controle está na mão dele. Se ele quiser mudar a situação, ele muda na hora. E Deus não precisa de muita coisa para mudar as coisas não, viu, irmão? Escuta, eu vou finalizar contando uma história para vocês. E eu quero que você pegue a visão. Uma certa empresa nos Estados Unidos estava querendo abrir uma loja de sapatos, uma fábrica de sapatos, em uma região da África. O problema é que essa região da África, ninguém usava sapatos. Ninguém usava sapatos porque não tinha condição de comprar. E não tinha nenhuma fábrica de sapatos nessa região na África. A empresa, como qualquer empresa digna que quer implantar um negócio em um local, ela manda um representante para sondar a cidade, para sondar aquela região. Ele chama um dos representantes da empresa, diz assim: olha, é o seguinte, nós vamos enviar você para uma região da África e a sua missão é a seguinte: chegando lá, você precisa estudar a cidade e saber por que as pessoas da cidade não usam sapatos. Porque nós queremos abrir uma loja de sapatos nessa região. E nós vamos pagar a sua hospedagem, nós vamos dar dinheiro para você se alimentar lá, para você se manter lá por esses dias. E depois nós queremos ouvir o seu relatório acerca dessa missão que demos a você. Aí o representante foi lá, passou uns dias na região, depois ele retornou. Aí reuniu os donos da empresa e disse assim: é o seguinte, eu fui lá, passei a quantidade de dias que vocês mandaram, e eu digo a vocês, não vale a pena abrir uma loja, uma fábrica de sapatos nessa região. Aí um dos donos da empresa perguntou: mas por quê? Porque nesse lugar ninguém usa sapato. Sabe o que eles fazem? Eles tiram uns pedaços de madeira, botam um laço e faz de chinelo. E todo mundo anda com esse chinelo na rua. Ninguém compra sapato, não tem loja de sapato, não tem fábrica de sapato. Essa região é uma região que ninguém usa sapatos.
Aí os donos da empresa se reuniram, depois que ouviram, disseram, realmente, como é que a gente vai abrir uma loja de sapatos em um lugar onde ninguém usa sapato? Aí um dos donos disse assim, mas vamos enviar outra pessoa, porque a gente só ouviu um, vamos ouvir um outro, vamos enviar uma outra pessoa, não vamos falar sobre o relatório para essa pessoa, para não influenciar ela, e vamos dar a mesma missão para um outro representante. Aí chamou um outro representante e mandou ele passar o mesmo período de tempo que passou o anterior. E aí, depois do tempo que ele passou, aquele representante veio e reuniu os donos da empresa e disse assim, senhores, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Nós podemos abrir uma fábrica de sapatos nessa região. Aí alguém na mesa, dono, perguntou assim, mas por quê? Porque neste lugar ninguém usa sapatos e não vamos ter concorrentes. Vamos abrir uma fábrica de sapatos neste lugar, porque nós vamos ganhar muito dinheiro. As pessoas aqui, ninguém conhece sapatos direito. A gente vai colocar nossos sapatos mais baratos, mas vamos colocar, vai ser uma novidade, todo mundo vai comprar da gente e não vamos ter concorrência. Ninguém está querendo fundar sapatos lá porque não tem concorrente. Alô? Eu não sei se você entendeu a visão. É a mesma situação. É a mesma coisa. Os dois representantes foram ver a mesma cidade, mas cada um teve uma visão diferente. Talvez você esteja diante de uma situação que te incomoda. Talvez você esteja em uma situação em que você não gostaria que fosse desse jeito, e você fica, às vezes, olhando só o lado negativo. E agora, eu convidaria você a olhar com os olhos de Deus. Se a gente for olhar pelo olhar humano, José era uma pessoa, do ponto de vista humano, muito azarento. Foi vendido pelos irmãos, foi acusado por um crime que não cometeu, foi perseguido pela a patroa dele, foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou. Tudo coisa que acontece na vida de todo mundo. Ser traído, ser apunhalado pelas costas. José não esperava que seus irmãos iriam vendê-lo, ele foi vendido. Ele foi caluniado, falaram uma coisa que ele nunca tinha feito. A esposa de Potifar disse que ele tinha tentado violentar ela. Ele nunca tentou violentar a esposa de Potifar. Ela que queria se deitar com ele, mas ele era crente. E a quarta coisa que aconteceu com José, que acontece com a gente. As pessoas sobem de posição e esquecem da gente. Amigos que depois que mudam de condição financeira, esquecem da gente. Aconteceu tudo isso com José. Ele tinha todos os motivos para reclamar. Mas o que foi que José fez? Deus me deu um sonho. Eu tenho um sonho que Deus me deu, em que eu vou ser levantado e as pessoas vão se ajoelhar diante de mim em reverência à minha pessoa. Deus me deu um sonho, e o Deus que realiza sonho, Ele continua realizando sonhos. E eu quero te dar uma boa notícia: aquilo que você deseja ser, você é capaz de ser. Existe sim a possibilidade, porque a minha Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê nisso, levante a sua mão e dê glória para o Senhor Jesus. Aleluia. Comece, pastor, como é que eu começo a receber a vitória? Comece crendo. Primeiro você crê. Primeiro você crê. Crer é acreditar. Fé não é o que você está vendo, é o que você não vê. Amém ou não amém? Hoje você está diante da sua realidade, que talvez não seja uma realidade muito boa. Eu também preciso de um milagre, mas olhe para mim, eu tenho uma promessa.
eu tenho uma promessa. Deus me fez uma promessa, irmão. E a minha esposa estava lembrando, desde que eu casei com você, Deus sempre faz a promessa. Eu estava essa semana pedalando e encontrei um presbítero. Aí eu parei para cumprimentá-lo. Ele disse: pastor, Deus falou comigo que uma bênção muito grande vai acontecer na sua vida. É algo que você está pedindo há muito tempo a Deus. Irmão, eu venho sonhando com isso, essa vitória. É uma vitória grande, porque Deus me deu esse sonho. Amém ou não amém? Amém ou não amém? O seu sonho talvez possa ser a libertação de um filho, a libertação do marido. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você é crente, você tem que acreditar que o milagre vai acontecer, porque o Deus a quem você serve é o Deus que faz milagres acontecer. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos acreditam nesta palavra, levante a sua mão e dê glória para Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. O que você crê, Deus pode fazer, porque Deus é mais poderoso do que você imagina. Deus vai muito além. O final da história, e das duas histórias agora. O povo de Israel conquistou a terra que para eles era impossível conquistar. O povo de Israel venceu inimigos que eram mais poderosos do que ele do ponto de vista humano. Aquela empresa abriu uma fábrica de sapatos na região da África e vendeu muitos sapatos. E olhe para mim, você é mais que vencedor, porque a vitória é sua, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Graças a Deus. Deus continue abençoando o pastor Carlos. Faça cada dia mais prosperar o seu ministério. Também a nossa irmã levita da noite, Micaele. O nome da minha filha? Pronto. Nossa irmã Micaele, juntamente com o pessoal que vos acompanha, Deus possa continuar abençoando sempre. Amanhã começa a campanha do Círculo de Oração.